Olá, querido. Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Hoje nós vamos caminhar mais um pouco na questão da palavra em Gênesis, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de Caim, né? A questão da geração de Caim e a geração de Adão e de Sete. Porque a Bíblia separa a geração de Caim e a geração de Adão, sendo que Adão é o próprio pai de Caim. Então, a gente fica aí que você vai ficar sabendo o porquê, né? Mas antes eu quero convidar você para poder compartilhar esse link com outras pessoas que gostam de falar sobre a Bíblia, de entender um pouco sobre a Bíblia e também é, de você deixar aí o like, né? Joinha. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal aí, Orlando Carrafa. Nós estaremos trabalhando essa questão de Gênesis, né? Então, querido, diz o texto dessa maneira: coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome do seu filho. Sabe, a primeira questão bíblica aqui, que você talvez tenha muita dúvida na Bíblia, é como que nasce de um casal, de um único casal na face da terra, dois homens, né? Dois homens. E de repente Caim sai e ele já casa-se e ele também já funda uma cidade. Você fundar uma cidade, você precisa, na realidade, de pessoas, precisa de população. E a Bíblia quer fazer uma inquietação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, parte teológica, é que do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos aqui uma questão chamada mitológica da Bíblia. É uma tradição oral, e além de ser uma tradição oral, é uma tradição mitológica da Bíblia. Mitológica no sentido de ser um conto que não existiu. Mitológica é porque não tem como provar. Você não tem como provar a existência de Adão, você não tem como provar a existência de Eva, de Abel, de Caim. Não tem. Então, se alguém tentar provar, não consegue. Então, mitológica, na realidade, é porque está sem condição de provação. Nós cremos pela fé, a gente crê, vive, caminha, né, sobre essa questão, e os escritores também trabalharam também esse processo. Quando chega em Abraão, aí é uma questão de como provar. Tanto os árabes como o judeu leva Abraão, a existência de Abraão, pai da fé e tal, e aí a ciência e tudo, estudo arqueológico, consegue provar. Pastor, encontrou ali um monte e tal, barco, como se fosse a Arca de Noé. Então, ainda está se descobrindo, mas não tem como colocar. Então, entra nessa parte bíblica. Pastor, você crê? Eu creio totalmente. Entendeu? A questão de provação. Pegando o lado aqui sobre Caim sair e rapidamente encontrar ali a sua amada esposa e ter filhos com ela e criar uma cidade. Você tem duas questões teologicamente que as pessoas colocam, os estudiosos falam. Primeira, eles colocam que as mulheres aqui ainda já não eram contadas, como também você quase não vê mulher na genealogia, né? Citadas na Bíblia. Então, as mulheres não eram contadas pelos escritores, né, dos livros Pentateuco. Isso pode ser, né? Mas eu fico ainda naquela questão lá daquele estudo que eu passei para vocês, né? Sobre uma questão de que Adão e Eva, eles foram criados nos céus. Eu creio, né, assim, que o Éden, né, o jardim do Éden, o jardim no meio do Éden, é o céu, não é aqui na terra. É essa a questão. Assim como você cria um protótipo de um carro, né, ele fica ali sendo testado para um lado, para o outro, e depois você vai fazendo as cópias e lançando, mas aqueles lá ficam na fábrica ali, que foram trabalhados. Eu creio desta maneira, querido, eu creio, e aí eu já expliquei. Se você tem alguma dúvida, eu convido você ir lá
nos outros estudos que a gente já explicou lá, não quero voltar. Mas eu creio que, na realidade, Adão e Eva, eles foram criados. E aí vem as árvores, né, da vida que está lá em Apocalipse, que está lá no Jardim do Éden, que é guardada por anjos, né? O Deus que passeia, o Deus que se comunica. Então, é a questão do Jardim Santo e da Cidade Santa, né? Que nós fomos lançados na terra, né? E Paulo fala isso claramente: nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, né? Então a terra aqui é por um período. E então Adão ele foi lançado, mas a terra já existia, né? Ele foi expulso para a terra para lavrar o solo. Ele tinha uma experiência de colher tudo, de não precisar trabalhar, de não precisar fazer nada. E ele é lançado, expulso, né? E é lançado na terra e começa toda a questão. A terra já existia. Então, eu coloco dentro dessa colocação. E aqui nós vemos uma questão, né? Os filhos, né? Nasce um filho, né? Coloca o nome de Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael, Medusael, Medusael a Lameque. Lameque, ele pega por imitação Caim, já que ele era da geração de Caim. E é interessante você notar que Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome chamava Zilá. Como eu falei, no estudo que você pode voltar lá, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Que o maior projeto, o projeto hoje, é o projeto entre um homem e uma mulher, que se casam para ser felizes, para formar família. E outros povos, até você pode ter mais esposos, né? Poligamia. Mas o projeto maior é o casal criado por Deus. Então, esse é o primeiro homem que vai ter duas mulheres, vai casar com suas duas mulheres, né? Uma se chamava Zilá, né? E, e tem o nome da outra que é Ada. Então, você está aqui no verso 19. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi pai do que Asbido em tenda, possui gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este era pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Dubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de ferro. A irmã de Dubal-Caim chamava Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu posso dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque pisou. 70 vezes se tornará, 7 vezes se tornará a vingança de Caim. A de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, quando você está, algumas coisas aqui importantíssimas da gente falar nesse estudo aqui sobre a descendente de Caim. Na teologia orlandiana, eu creio sempre nessa questão, né? A Bíblia, ela quer que você venha compreender que existe dois tipos de pessoas praticamente dentro da nossa sociedade, do mundo, e sempre foi assim, sempre foi assim. E nós vemos isso da questão da descendência de Caim. O que a Bíblia quer colocar? A Bíblia quer colocar, na realidade, que a descendência de Caim é uma descendência maligna, mal. Pessoas malignas, pessoas más. E pessoas boas. O mundo, na realidade, ele é organizado nesses dois patamares. Pessoas boas e pessoas más. E é uma inquietação que constantemente a gente fala e até questiona, assim, se Deus existe, por que existe tanto mal na face da terra? Talvez você já perguntou isso, talvez você já falou isso, né? Na realidade. E algumas questões você precisa colocar. Uma, Deus criou o homem, colocou no lugar perfeito e o homem procurou o pecado, procurou ouvir a criatura do que o Criador.
E por causa disso sobreveio o pecado, e o pecado fez com que o homem fosse lançado fora do lugar perfeito para a face da terra, e aí passar todo o processo de sofrimento por causa do pecado. E quem procurou o mal não foi Deus, foi o homem que escolheu o mal, porque ele tinha tudo para ser perfeito, tinha tudo para ter tudo, prazer completo, 100% completo, mas ele escolheu o pecado. A segunda questão é como avaliar, né, se não tem essas situações boas e más na vida. O mal existe para que aqueles e aquelas que são pessoas boas venham sobressair. E as pessoas más venham se identificar cada vez mais. Como que eu falo isso? É a questão do coração de cada um, da essência do coração de cada um. Os filhos de Sete, eles erraram, eles pecaram, eles falharam, mas eles tinham a questão do arrependimento. É como Davi, né? É da geração de Sete. Ele tem o seu lado ali de luta e tudo, de guerra, mas ele se arrepende. Então, a gente vê essa geração, né? Essas duas gerações, pessoas que têm o caráter, a índole de Caim, e as pessoas que têm o caráter, a índole de Sete, que ficou no lugar de Abel. Dentro em vista, querido, você vai ver essa geração. Uma pessoa que mata a outra, sem ter um mínimo de compaixão, de misericórdia e nem de arrependimento. A gente vê isso aqui na vida de Lameque. Lameque, ele mata o outro, né? É porque o feriu, a Bíblia não fala qual foi o ferimento, mas a segunda morte ali é uma questão mais terrível ainda, porque alguém pisou talvez no seu pé, a Bíblia não fala, mas ele fala que alguém lhe pisou e ele matou alguém. Só que, a partir do momento que ele faz aquilo ali, ele chama as suas esposas para compartilhar com ela, não para um momento de arrependimento, de contrição, de misericórdia, mas um momento de glorificação da sua maldade. Ele quis que as suas esposas soubessem que ele tinha matado. E ele tinha matado essa pessoa por coisas mínimas, né? E aí ele coloca sobre aquela questão da maldição que estava sobre Caim. Caim sai errante, né? E ele fala assim: 7 vezes se tornará a vingança de Caim, né? Quem matasse Caim teria aquela questão de 7 vezes. E ele coloca a questão de 70 vezes 7, né? Ele coloca que estaria a maldição sobre ele ali, muito maior do que Caim, porque se Caim matou uma pessoa e haveria uma vingança, alguém que fizesse alguma coisa contra ele, né? Ele coloca 70 vezes 7, que é a palavra que Jesus vai usar lá no futuro, falando sobre a questão do perdão. Então ele faz uma questão de glorificação da maldade, e Jesus usa 70 vezes 7 para falar sobre o perdão, algo que é uma palavra como seria ilimitado. Diante disso, então, a gente percebe que Gênesis está já demonstrando que na face da terra haverá duas gerações distintas. Uma geração maligna e uma geração bondosa. Uma geração boa, uma geração má. E você vai ver isso no decorrer da história. Pessoas que tentaram escrever a história pela bondade, pela dignidade, pela misericórdia, por ajudar o próximo, por cuidar de alguém, por se oferecer por alguém, e às vezes até mesmo na própria família, alguém que quer a destruição, que quer a matança, que quer a guerra, que quer o homicídio, que quer o adultério, que quer o pecado, né? Que quer a destruição. E a questão hoje está ligada a tudo isso. E é muito importante você ter essa compreensão bíblica, que até hoje está por aqui, né? Até hoje a questão da globalização é a questão da manifestação de pessoas que controlam o mundo por causa da riqueza e entram com políticas disfarçadas, né? Ali muitas vezes de narrativa para destruição de pessoas, de famílias, de crise, né? Então tudo é planejado.
nada é colocado por acaso, né? Nada é colocado por acaso. Tudo é. E hoje, essas famílias mais ricas do mundo, a preocupação dessas famílias hoje é o crescimento populacional. E eles ficam por detrás criando métodos de concepção ou forma para a pessoa não conceber, não ter a questão de filhos e filhas, para tentar frear o crescimento da população. E aí eles investem, ficam investindo em políticas para tentar frear, para tentar eliminar e para assim que na visão dessas pessoas o mundo vai ser destruído pelas próprias pessoas. Isso é, o crescimento mundial pode causar um caos e a destruição do planeta. Então eles criam a política e mandam principalmente para países subdesenvolvidos e também que não pensam, né? E entra nessas políticas, lança essas políticas para tentar frear. É o caso do Brasil, é o caso do México, é o caso da Índia, países grandes, né? A China não coloca, a China é um desses braços aí que tenta, de qualquer maneira, também. Eles crescem, mas tentam, de certa forma, dominar, né? Criar, por outro lado, eles criam uma população forte, de família forte, de pessoas fortes, de pessoas preparadas para a guerra. É o caso do TikTok. TikTok no Brasil, eles lançam ali, ó, pagam a pessoa para passar a dancinha, para a pessoa ficar lá na câmera, entendeu? E essas coisas. E o TikTok lá na China é para matéria de ciência, matemática e tal, criando, né? Uma criança no Brasil, infelizmente, ela nasce muitas vezes para ser boba, para ficar na frente de tela e tudo e tal. E na China, eles usam o TikTok tão forte para o ensino que o sonho de qualquer criança na China é querer ser professor, porque já nasce ali, né? Então a China está na frente do Brasil em muitas coisas. Então você vê a China, população forte, população viril, população de família e tal. Você vê a Rússia, né, da mesma maneira. Você vê isso também na Índia, né, e esses países que crescem, né, você vê essa estrutura e o Ocidente aonde eles atacam. Porque um dia o sonho é o Oriente ganhar o Ocidente. Sempre foi dessa maneira. E o Ocidente ele é aberto. Por ser aberto, ele acaba sendo fácil para a destruição. Diante disso também é algo muito importante a gente falar de que os filhos de Lameque, cada um ele é apto, criativo, né, para dominar uma área. Então você vê que o Jabal ele é pai dos que habitam em tendas, né? Então o primeiro aqui, Jabal, ele tem habilidade com tendas, fabricação de tendas e também com pessoas que cuidam de gado. Então, ele é um profissional e ele é um criador, né? Um inventor, inventa a tenda e começa a articular essas questões. O segundo também é Jubal, ele é o pai dos instrumentistas, dos músicos, né? Instrumento de harpa, flauta, né? De notas musicais. Então, um tenda, outro músico, e o terceiro, na realidade, do Paulo Caim, é um cara especializado em aço, instrumento cortante, espada e outras armas, né? Armas de bronze, de ferro. Então, a Bíblia quer colocar o seguinte, que a geração de Caim, além de ser uma geração pecaminosa, maligna, uma geração terrível, é uma geração também que possui habilidades, né? E você vê isso, Caim ele vai começar uma cidade. E agora aqui nessa geração, eles estão agora, são inventores, né? Cada um vai construir alguma coisa.
Cada um vai ser pai de alguma coisa, cada um vai edificar alguma coisa para si, para guardar o seu nome, né? Então nós vemos essa questão claramente. Os filhos de Caim são habilidosos. Os filhos de Caim vão construir, os filhos de Caim vão produzir alguma coisa, vão estar, mas tem coração também maligno. Mas quando chega no verso de número 25, Caim ele foi expulso, né? Caim ele teve que sair errante pela face da terra. E no verso 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua esposa, né? Isso não significa que ele ficou um tempão sem ir lá fazer o gol do Gabigol, né? Mas a Bíblia fala assim: coabitar é da forma. Então, coabitou e deu à luz, e pôs o nome Sete, porque disse: Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então, Sete, você vai ver assim como a geração de Caim, mais a geração do povo de Deus. A Bíblia, ela sempre, principalmente o livro de Gênesis, você vai ver sempre essa divisão. Abel e Caim. Abel agrada o coração de Deus e Caim, pecador terrível. E você vai ver agora também nessa geração, a geração de Sete e a geração de Caim, de Lameque, né? Você vai ver sempre essa separação entre dois povos. E Sete é o que é da genealogia de Jesus e é o que vai dar continuidade, né, à geração de Jesus. De Sete nasceu também um filho, o qual lhe pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, de que a geração de Caim, ela pensou em profissionalizar. Eram grandes profissionais, eram habilidosos, eram pessoas, assim, capazes, né? Um na área de tenda, hoje seria na área de prédios, outro na área de músicos, são músicos, seriam os artistas, né? Essa junção de músicos, de artistas, e outro na questão de arma, de instrumento cortante, de fabricação de aço, de bronze, mexe. E a geração de Sete, na realidade, é uma geração diferente, porque é uma geração que quer buscar o Senhor, que quer adorar o Senhor. Não está preocupado muito com isso. Está preocupado em retornar o Gênesis perfeito. Está em busca, em adoração ao Senhor. Então, a geração de Caim é uma geração que sempre vai dar aquela volta de afastamento da presença de Deus. A geração de Caim, ela não quer se converter. A geração de Caim não quer se encontrar com Deus. A geração de Caim quer se encontrar com as riquezas, quer crescer profissionalmente, quer alcançar o mundo, quer dominar o mundo. E a geração de Sete quer buscar a face de Deus, quer adorar. Então, Enos foi o primeiro que foi buscar o Senhor. A geração de Caim, ela não está preocupada com Deus. Ela está preocupada com a vida, em alcançar sucesso na vida. Você vai ver Nimrod fazendo isso, né? Que vai lá trabalhar aquela questão, né? Então, está querendo ali, está buscando, né? Edificar Babel, crescer. Então, essa é a geração. Mas a geração de Sete, ela quer buscar, ela quer vivenciar a face de Deus. E no capítulo número 5 coloca a geração, a genealogia de Adão. Caim está fora, né? E a genealogia, ela vai começar em quem? Em Sete. Diz, esse é o livro da genealogia de Adão, capítulo 5, verso 1. No dia que Deus criou o homem, a semelhança Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 20 anos, gerou filhos e filhos conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Você vê que, de certa forma, Caim ele é deixado de lado. Depois gerou Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias de vida de Adão foram 930 anos, morreu. Sete agora ele assume essa questão e vive, né? Depois
gerou Enos, e depois vai movimentando. Enos viveu 90 anos, gerou Cainã, e vai continuando. Cainã viveu, né? Gerou Maalel, e eles vão vivendo nessa questão. E depois vem uma pessoa chamada Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque, ele caminha com Deus. E Deus, na realidade, vai, de certa forma, caminhando nesse processo dessa geração. Então, nós vemos, amado, que a diferença aqui, muito grande, a geração de Caim é uma geração que busca ter sucesso na vida. Ponto 1. A geração de Caim, além do sucesso, ela é uma geração que quer viver longe da presença de Deus. E a geração de Caim é uma geração que é maligna. Ela não se importa em ser má e não se importa em ser maligna. A geração de Sete é a geração que quer fazer a vontade de Deus, que quer buscar a direção de Deus, né? Buscar todo esse tratar de Deus, né? E as coisas começam a direcionar. Mas a geração de Sete, o que ela cria? O que ela faz? Ela simplesmente obedece à palavra de Deus. A geração de Sete não está preocupada em edifícios, não está preocupada em profissionalizar. Ela está preocupada em duas coisas. Uma é buscar o Senhor. Buscar intensamente o Senhor. Duas é gerar filhos para povoar a terra. Gerar muitos filhos para povoar a terra. Então essa geração, ela foca nisso, filhos e filhas. Hoje, na realidade, lá em Israel, tirando os judeus religiosos, que tem 10, 12, 18 filhos, a geração secular, 2, 1 filho. Assim como o Ocidente. E os árabes, eles têm 20, 30 filhos, né? Por quê? Porque eles continuam na promessa, né? De que filho é bênção. Enquanto nós, de certa forma, da geração de Sete, esquecemos, estamos focados naquilo que é da geração de Caim, esquecemos de buscar a face de Deus, esquecemos de gerar filhos, que é uma promessa de Deus, e acabamos nos perdendo na essência. Tá certo? Então nós estamos chegando a 27 minutos de estudo, e não queremos fazer vídeo longo, e nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Eu acredito que se eu não acrescentei na tua vida, eu deixei dúvida na tua vida, né? Mas o mais importante, a Bíblia, ela nos chama a inquietação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, com todas as sortes de bênção. O mais importante é que Deus está conosco. Deus abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de Deus venha reinar sobre a sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe hoje e sempre.